Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar do filme sensação do ano, né? Bring Her Back, ou Faça Ela Voltar, que é o título em português. Esse é o novo filme da dupla Danny e Michael Philippou. É uma dupla de diretores novas aí, né? São dois diretores novos que eles estão fazendo ali um burburinho ali no cinema de terror australiano e mundial. Eles fizeram o Fale Comigo, né? Há uns 2 anos atrás. Eu já fiz vídeo do Fale Comigo no canal, uma crítica, quando eu fui ver no cinema. E eles estão nessa onda, né? Eles eram youtubers, né? Eles vieram do YouTube e eles estão fazendo agora esses filmes de terror e eles estão bem conceituados, né? Vamos dizer que o Fale Comigo foi sucesso de público e crítica, e esse também, o Bring Her Back, também está sendo um sucesso de público e crítica. No elenco, a gente tem a Sally Hawkins, né? Talvez é o nome mais conhecido do elenco desse filme. Ela estava no filme do Del Toro, né? A Forma da Água. O filme oscarizado do Del Toro, né? Esse filme está causando um burburinho, principalmente na internet. Eu vi muitos vídeos, né? Muitas críticas e reviews do pessoal falando: nossa, é o melhor filme de terror do ano, é o filme de terror perfeito, nossa, é maravilhoso, meu Deus do céu, o melhor filme de terror da década, o filme mais assustador do ano. Eu gostei do filme, eu acho o filme bom, ele é um filme bem feito, ele é um filme que tem uma história, eu acho a estrutura do roteiro legal. Gostei muito da estrutura do roteiro porque é um filme que ele não precisa parar em momento nenhum para ter um professor roteiro explicando a trama, né? Você vai entendendo a trama, você vai entendendo a motivação dos personagens, né? Da personagem da antagonista ali, né? Que é a personagem da Sally Hawkins, conforme vai andando o filme, você vai entendendo. Não tem tipo uma cena de uma pessoa ali explicando o filme para você. Eu gosto dessa estrutura. Eu gosto também que é um filme que ele não tenta fazer um final feliz, ele tem um final pessimista, de certa forma, mas a gente vai chegar no final, porque eu não gosto do final desse filme. Mas assim, ele é bom, eu gostei, é um filme que tem bons efeitos práticos, a maquiagem é incrível, o body horror do filme, tem umas cenas de gore bem legais, assim. Porém, é um filme legal, é um filme bom, eu gostei. Dou uma nota até alta pra ele. Agora, falar que é o melhor filme, porque tem isso, né? Vamos trazer essa discussão. Todo filme de terror bom que surge ao longo do ano, né? Todo mundo fala que é o melhor filme de terror do ano, sabe? Então tem aquela coisa, tipo, né, que é o melhor filme de terror da última semana, né? Aí na próxima semana vem outro que é o melhor do ano, aí vem outro. Então assim, eu acho que o público do terror ele tá muito mal acostumado com um filme de terror bom. Tipo assim, eu acho que tá muito 8 ou 80. Eu acho que o pessoal ou fala que o filme é uma merda, ou fala que é o melhor filme do mundo, sabe? Do gênero terror. Sendo que não é assim, tá? É um filme bom, ponto. É um bom filme de terror, ponto. É um nota 7, 8. Não é tipo, meu Deus, é um filme perfeito de terror, melhor filme desde Exorcista, sei lá. Não, calma, calma. É um filme bom, e é isso. Eu não acho ele o melhor filme, nem... Aí o pessoal pode falar, não, mas o body horror desse filme, ele é bom, ele é perfeito por causa do body horror e tal. Cara, ano passado a gente viu A Substância, que é um filme que tem um body horror muito melhor do que esse. Então, é um filme bom, eu gostei, é bem feito, porém, ele é um filme que tem várias coisas ali que me incomodam, né?
É um filme que, principalmente o final, eu vou entrar aqui na questão do final do filme, tem boas atuações, tem uma ótima direção, eles são ótimos diretores, o Danny e o Michael Philippou, e é um filme bem feito, boa maquiagem, boa fotografia, tudo no filme ele é bem feito, a técnica, o roteiro, é aquilo que eu falei, é um roteiro que ele não tem um professor roteiro ali, você tem muito aquilo de você entendendo a trama conforme ela vai se desenrolando, então eu gosto disso. Agora, não é de longe o melhor filme de terror de todos os tempos, do ano e tal. Daqui a pouco vem outro e supera, sabe? Então é isso. Gente, calma. É só um bom filme de terror. E bem feito, né? Eu acho que a galera é tão carente na questão de filme de terror que quando vem um filme de terror minimamente bom, o pessoal fica muito emocionado, o público de terror fica muito emocionado, porque o público de terror é assim, são 10 filmes ruins para um filme bom, sabe? Que a galera do terror acompanha. E eu acho que esse cai naquilo, tipo assim, quando o filme é bom, depois que você viu 10 porcarias, quando vem um filme bom, você acha que é o melhor de todos, sendo que não é só um filme bom, tá? Então é isso. É um bom filme, mas pra mim não passa disso, né? O filme ele começa com um ritual ali gravado em VHS ali na abertura, que é aí que eu começo a falar que tecnicamente é um filme muito bom, porque essa abertura já mostra o que o filme veio, que é um ritual, parece meio que ritual de bruxaria, alguma coisa assim. E é filmado num VHS, e a estética é uma estética suja, realmente parece esses filmes de VHS, a maquiagem é maneira e tal, você não entende muita coisa ali, e é uma estética legal no filme, né? E aí depois a gente é apresentado os meio-irmãos ali, Piper e Andy, né? A Piper, ela tem uma deficiência visual, ela não é totalmente cega, mas ela fala que ela vê vultos, né? E luzes. Então ela não é totalmente cega, mas ela tem uma visão bem limitada. E pelo que eu pesquisei, a atriz que faz o papel da Piper, ela realmente tem deficiência visual, então ela também tem esses problemas. Então acho legal isso de trazer uma deficiência da atriz para personagem. Isso eu acho legal, né? Eles chegam em casa e eles encontram ali o pai deles morto, né? Morto no banheiro. E é estabelecido que o pai já estava vivendo com crise por causa do câncer, estava tendo problemas com câncer, essas coisas assim. E acabam encontrando ali o pai morto. Não tem mãe, eles só são eles e o pai, então, né? E os dois são menores de idade, então o pai morreu, não tem quem fica com a guarda deles, então eles caem ali numa assistente social, né? E a assistente social fala, o Andy, ele fala que ele quer pegar a guarda da minha irmã dele, da Piper. E ela fala, mas você tem 17 anos, faltam 6 meses para você fazer 18 anos. Você consegue ficar 6 meses sem fazer merda? Porque ele tem um histórico de rebeldia, de fazer merda, né? Então tem essa coisa do personagem dele, né? E aí os dois, eles são, entre aspas, adotados por um tempo, né? Pela Laura, que é uma psicóloga, né? Que ela trabalhava ali nessa assistência social, nessa espécie de assistência social, e ela trabalhava como psicóloga ali, e ela, em algum momento, depois da morte da filha, ela largou, né? Só que ela era considerada a melhor psicanalista, a melhor psicóloga dali, então manda as crianças pra lá, pra ela, né? E além da Laura, a gente é apresentado ao garoto Oliver, né? Que é esse garoto estranho, ele é apresentado ali, tipo, meio que em primeiro momento parecia que ele estava brincando com um gato, mas em segundo momento parecia que ele estava maltratando o bicho, né, na piscina vazia ali dos fundos da casa. Então a gente não entende muito bem o que esse moleque né, na trama, a gente não entende muito bem. E é isso, e o moleque não fala, ele simplesmente não fala. É apresentado ao garoto Oliver e tal, e o moleque não fala. Tem isso. Aí tem essa cena aqui do velório do pai,
né, que eles têm até os meio-irmãos, assim, tem uma coisa que é bem estabelecida no filme, que eles têm uma palavra ali, que é uma palavra-chave para eles, que é como se um tivesse falado a verdade pro outro, tem essas coisas assim, mas isso não chega a ser tão relevante no resto da trama, tá? Mas aí eles estão ali no velório do pai, o Andy não consegue olhar pro pai, ele fica mentindo pra Piper, falando que ele tá tudo bem e tal, né? A Piper sai e entra a Laura ali no velório e ela começa a ficar muito estranha com o Andy ali no velório, fala que é pra beijar o cara na boca, sabe? Fala que é pra beijar o pai na boca, fala que isso é tradição e tal. E ela corta um chumaço do cabelo do pai morto ali no caixão, né? E guarda. Então, tem isso. E aí a gente começa a ver que a Laura, ela tá estranha, ela tá com um parafuso a menos, né? Porque depois disso, ela chega em casa e ela faz os dois beberem ali, né? Beberem é vodka, é cachaça, é uísque, é beber bebida pesada. Sendo que são dois menores de idade, né? Uma menina deve ter uns 13 anos e um moleque tem 17. Então ela fica forçando eles a beberem até ficarem bêbados, né? Depois ela até pede pro Andy desabafar sobre o pai e tal. Aí o Andy chega a falar que o pai agredia ele, que era um relacionamento abusivo do pai com ele desabafa com ela nesse momento. Então tem toda essa situação ali, né? E aí tem uma outra coisa estranha na Laura, que enquanto o Andy está dormindo, aí a gente vê uma diferença, né? Que a Laura ela tem uma relação muito maior com a Piper do que com o Andy. Parece que ela quer afastar o Andy da Piper. O tempo inteiro no filme tem essa situação, né? E aí a gente vê que tem ali ela falando com o Andy, querendo que ele desabafe e tal. Primeiro a gente vê o quarto dos dois, enquanto o quarto da Piper é um quarto super bonitinho, que era o quarto que era da filha dela, que morreu, né, que é inclusive estabelecido que a filha dela também tinha deficiência visual, né, também era cega, e o Andy não, parece um cativeiro o quarto dele, o moleque dorme no chão, a outra tem cama e tal, e o moleque dorme num colchão no chão, e a porta do moleque nem fecha, do quarto do moleque nem fecha, então tem isso, né? E aí enquanto ele dorme, a Laura ela faz xixi, né? Ela faz xixi e ela joga em cima do moleque enquanto ele está dormindo, né? Pra parecer que foi ele que se mijou na cama enquanto ele estava dormindo, com 17 anos. Então é isso, né? E ela ainda pega o celular do Andy, né? O celular do Andy que vai ter uma cena bizarra, nessa não, mas tem uma cena que o moleque sai e deixa o celular desbloqueado, né? Que é uma cena que eu acho que, se tratando de adolescente, eu acho um pouco irreal, né? O cara deixar o celular desbloqueado, ela vê que o Andy conversa, que o moleque é estranho e tal, ela vê as conversas, então ela apaga as conversas, apaga as fotos do moleque no celular do Andy, né? E aí a gente vê que também que o Andy ele tem trauma, por causa do pai, por causa dessas coisas assim, ele tá com trauma de tomar banho no chuveiro, então ele toma banho na torneira lá fora, né? Tem uma coisa estranha e tal. Só que aí nesse dia seguinte, né, a Laura sai com a Piper, né? As duas estão fora, e só tá o Andy sozinho ali com o Oliver, né? O moleque ele tava trancado, só que ele consegue sair, né? E ali fica o Andy com o Oliver e tal, lembrando que o Oliver ele não fala, né? O moleque ele não fala. E o Andy fala assim, pô, escreve aí alguma coisa, escreve o que você quer e tal. E aí pega um papel e uma caneta e pede para ele escrever. Depois disso, você tá com fome? O Andy fala, você tá com fome? E aí ele oferece uma fruta ali na faca, ali pro Oliver. O Oliver simplesmente pega, aí é a primeira cena gore do filme, né? A primeira grande cena gore do filme, que eu não posso mostrar aqui porque é bem gore mesmo, né? E é close, é fechada, é bem feita a cena. O moleque ele simplesmente pega a faca e ele, ao invés de comer só a fruta, ele bota pra dentro a fruta com faca e tal, e a faca começa a cortar o lábio dele, começa a cortar a gengiva e tal. É uma cena bem grotesca, uma cena bem tensa e tal. Pra quem não tá acostumado com terror, com body horror, com filme gore, eu acho que é uma cena que a galera fica um pouco, vira um pouquinho o rosto, né? Então tem isso, é uma cena bem boa. Depois disso, o Andy fica em choque ali, que porra, o moleque tá comendo a faca, né? E ele pega o moleque e vai sair com ele para levar ele pro hospital. Só que aí a gente vê
que tem uma linha branca ali, e depois que sai dessa linha branca, o Oliver, ele simplesmente piora. Ele fica falando, me leva pra dentro de novo. Então tem isso, né? O moleque ele fica tremelicando e tal. Então tem essa situação que ele não pode passar dessa linha branca. E é aqui que a gente vê no filme toda essa coisa que eu te falei, que é totalmente, o filme ele não tem a estrutura que chega alguém para explicar. A gente vai entendendo a história gradualmente, aos poucos, conforme as situações vão acontecendo. Né? É aquele show não tell, né? Não precisa explicar o filme. Vai me fazendo entender o filme. Eu acho essa estrutura do roteiro legal. Eu acho isso legal na estrutura do roteiro. Né? Bem, depois disso, o Andy, ele vê o que o Oliver escreveu, porque ele escreveu uma palavra ali no papel, antes dele comer a faca, né? E tá escrito Bird ali no papel. Inicialmente ele não entende, né? Porque bird é pássaro em inglês, então, né? Pode ser qualquer palavra ali que ele escreveu, né? E aí a gente vê logo depois que a Laura chega com a Piper. A Laura não leva o Oliver para o hospital, ela leva ele para o quarto, tranca ele no quarto, ali, tenta fazer ele calar a boca e tal. E a gente vê aqui um plano aéreo ali de drone, que a casa toda tá em volta de um círculo branco, que é esse círculo branco que o Oliver não pode passar, né? E a gente vê ali a Laura vendo o VHS enquanto o Oliver tá ali gritando e tal, né? E ela tá vendo o ritual, aquele ritual. E aí a gente vê que ela tem uma marca, uma tatuagem na mão ali, que indica que ela faz parte dessa seita, de alguma forma. E ela vê os vídeos como se fosse vendo um tutorial, tipo assim, o que fazer. E aí ela vê fazendo ali com a galera, e a gente vê nos vídeos que a galera tá dentro do círculo branco, também a galera aparentemente possuída, e fazem uns sinais assim na testa, ela imita e tal, e aí o Oliver meio que acalma ali, né? E no final ela pega o cabelo do pai ali do Andy da Piper e dá pro Oliver comer, e ele come tipo, gostoso, né? Gostoso, né? E aí a gente tem a primeira cena finalmente do Andy no chuveiro, tomando banho, eita, acabou o trauma e tal, só que aí, coitado, ele tá ali no chuveiro tomando banho, né? E aí ele tem uma visão do pai. O moleque não pode nem tomar banho em paz, ele tem ali a visão do pai, e ele tem um mal súbito, alguma coisa assim, né? E ele vai parar no hospital, né? Porque ele tem a visão do pai ali falando que vai todo mundo morrer, falando que a Laura vai matar a Piper e tal, que a Piper vai morrer e tal. Então tem tudo isso. Aí o moleque fica em choque e cai lá no banheiro e vai pro hospital, né? Ao mesmo tempo, a gente vê aqui a Laura se aproximando cada vez mais da Piper, numa relação de mãe e filha mesmo, e ela até fala assim, eu queria que você me chamasse de mãe, né? E a Piper fala, por quê? Não vou te chamar de mãe e tal. Então tem essa situação, né? E tal. E ali, a Laura mostra o vídeo ali pra Piper da filha morta e tal, né? A Laura tá vendo e se emocionando. Então é estabelecido que a Laura sente muita falta da filha morta e tal, né? E aí tem essa situação, né? Que o Andy, ele vê o pai falando assim que a Piper vai morrer afogada na chuva, num dia de chuva, né? E é estabelecido que a filha da Laura morreu afogada na piscina da casa, ali na chuva. Na chuva. E tava chovendo. Então tem esses paralelos que a gente começa a entender, né? Mas aí o Andy acorda no hospital, ele fica pensando no que aconteceu ali com o pai, né? Só que aí tá tudo bem, tipo, a Piper tá viva ainda e tal, né? E aí a gente vê, pela primeira vez no filme, que a Laura leva a Piper para uma espécie de cabana que tem ali do lado de fora no quintal, né? Porque ela cria umas galinhas, umas coisas assim. E tem uma cabana ali, e dentro da cabana tem um freezer. E ela pede pra Piper tocar, assim, no freezer e tal. E simplesmente o que tem dentro do freezer, né? O que tem dentro do freezer? Simplesmente o cadáver
da filha da Laura, dentro do freezer, né? É isso. E aí a Laura não entende, né? A Piper não entende, tal, o que é isso e tal. Então, e aí chega a noite, o Andy volta para casa, né? O Andy volta para casa e ali a gente tem, enquanto a Piper tá dormindo, né? Enquanto a Piper tá dormindo, a Laura chega e simplesmente dá um socão ali na Piper, dá um socão ali na Piper, a Piper se assusta, né? Dá um socão, ela não vê quem foi, só vê um vulto, né? E ali a Laura, no dia seguinte, ela começa a acusar o Andy pra falar assim, não, foi você que fez isso, foi você que bateu na sua irmã. Porque o Andy ele já tem esse histórico de ser agressivo, né? Então tem essa situação. E aí a gente começa a entender mais o plano da Laura, que ela quer sim afastar os irmãos, ela quer que o Andy saia, né, da casa e fique só a Piper com ela, pra fazer o quê? Aí a gente vai entendendo conforme for desenrolar, mas já sabe que tem alguma coisa a ver com chuva, com o jeito que a filha dela morreu, tem a filha dela no freezer, então tem essas coisas assim, né? E ali a gente vê que o moleque tá ficando cada vez pior, Então tem isso, guarda essa informação. O moleque tá ficando cada vez com mais fome, né? Tem isso. Enfim. E aí o Andy, ele fala, não quero mais saber disso. Ele simplesmente vai lá pra falar com a assistente social, né? Falar que a Laura é uma maluca do caramba. E ele simplesmente vê ali nos desaparecidos, ele olha ali nos desaparecidos ali o negócio que é a foto do Conor Bird, que é, na verdade, o Oliver de cabelo raspado, né? De cabeça raspada. Então, ele entende que o Oliver é o Conor Bird, que é uma criança desaparecida, porque ele escreveu Bird, porque o Bird é o sobrenome verdadeiro do Oliver ali. E ele vê a diferença, que não é a mesma criança, tipo assim, é a mesma criança, mas só que tá estranho, né? E claramente o Conor Bird ele era uma criança normal, né? E o Oliver não. Então tem essa situação ali, né? E ninguém sabe, porque o moleque tá desaparecido, né? O moleque tá desaparecido. Então ele fala isso com a assistente social. Ele chega com a assistente social e ele fala isso, ó. Ela tá com o moleque sequestrado, a Laura sequestrou o moleque. O moleque tá lá na casa dela e tal, né? Fala com a assistente, vamos lá ver. Vamos lá ver. Ele convence a assistente a ir até a casa da Laura, né? E ali a gente vê o Oliver, vulgo Conor Bird, já todo ferrado, e aí, tipo assim, ele tá puto, porque a Laura fica falando, não é agora, não é a hora, tem que esperar chover, não sei o que e tal, e aí vê que ele fica agressivo e tal, né, todo ferrado, ele morde a Laura, logo depois ele vai numa cena que talvez seja a cena mais grotesca do filme, né, a cena compartilhada aí nas redes sociais, que é o Oliver, depois que ele come a Laura, por que não? Ele tá cheio de fome, né? Ele come ali a mesa de madeira da cozinha, e por que não também começa a comer o braço, ele começa a tirar tiras assim de pele do braço e começa a comer e tal, e ele tá gostando, tá gostoso, aparentemente tá gostoso e tal. E ali a gente vê a Laura, enquanto isso a Laura vai lá, ela ouve a mensagem do Andy, que o Andy tá falando, ela pega o celular da Piper, né? A Piper não tá aí, a Piper ela tá tendo aulas de algum esporte e educação física, alguma coisa do tipo. E aí ela ouve o áudio que o Andy mandou pra Piper falando, eu tô indo com a assistente social pra casa da Laura pra desmascarar ela. A Laura ouve isso, ela começa a arrumar a casa, né? Começa a arrumar a casa às pressas assim, e quando a assistente social chega, tá tudo certo ali, né? Tá tudo certo na casa. Só que aí, do nada, a Laura, ela pega e limpa o rosto assim, e lembra que o moleque mordeu o braço dela, né? E aí começa a manchar de sangue ali, né? Porque como ela passa o braço assim no rosto, mancha de sangue, o sangue da mão
ali no rosto da Laura. E a assistente social não entende, tipo, o que tá acontecendo assim? E a Laura, ao invés de a gente vê que ela tá dissimulada, que ela é meio burra, né? Porque assim, a gente vê que ela, ao invés de falar assim, não, é porque eu caí, machuquei a mão, ou cortei a mão, ou qualquer coisa do tipo para justificar esse corte no braço, ela simplesmente começa a atacar a velha. Então, tipo, descaralha. Tipo, começa a atacar a velha e dane-se e tal, né? Ao invés de ganhar no argumento, aí jogou tudo pro caralho. Tá certo que aí, tipo, a velha consegue escapar e tal. O Oliver, o Andy, ele vai lá e eles encontram ali o Oliver e o cadáver, o Oliver comendo o cadáver da filha, que tá no freezer, né, da filha da Laura. E aí, não, vamos lá, porque vou trazer a polícia aqui, não sei o que e tal, vamos voltar ali lá pro escritório. Aí vai o Andy e a velha lá em direção ao carro, né? E do nada vem um jumpscare, que esse jumpscare é legal. Esse jumpscare é legal que vem a Laura atropelando os dois ali, do nada. E ali a velha já foi pro caralho, já virou, o rosto dela virou carne moída, né? Totalmente. O Andy tá vivo ainda, só que tem uma poça de água ali, porque começa a chover. E a Laura simplesmente chega e afoga o Andy nessa cena, que é uma cena tensa, porque não corta. Fica ali uns 2 minutos ela afogando o moleque, então, num plano sequência. Então é uma cena agonizante demais. Então tem essa cena ali, né? E aí ela vai buscar, a Laura, logo depois disso, ela vai buscar a Piper, né, na educação física lá, ou seja lá o que é, e eles voltam, né? Elas voltam, e quando volta, a Piper encontra lá no banheiro o corpo do Andy, morto, né? Essa é a parte legal que eu gosto, né? Que ela vai lá, apalpa, vê que é o corpo do moleque porque tá com o aparelho, né? E é uma parte que eu gosto no filme, porque assim, se fosse um filme de terror hollywoodiano, vamos botar assim, padrãozinho, o roteiro ia fazer esse moleque levantar na última hora pra ajudar a irmã, né? Na última hora, porque tem que ter o final feliz. Aqui não. Aqui tem vários momentos nesse filme que eles brincam, a direção brinca com isso, que você pensa que filma um pouquinho a mão, filma um pouquinho o olho do... Então fica filmando esses planos de detalhes do moleque, parecendo que ele tá vivo ainda. Só que a gente vê, nessa hora que ela chega, que não, que ele não tá vivo, ele não vai levantar, né? Que a menina tá sozinha, né? Que tá todo mundo morto. Então eu gosto dessa parte pessimista nesse terceiro ato. Eu acho legal essa parte pessimista nesse terceiro ato. Eu acho muito maneiro. E ali tem uma briga entre a Piper, né, e a Laura, né, tem essa briga corporal e tal. A Piper não consegue escapar, a Laura pega a Piper e leva pra piscina, e aí vem o moleque, vem o Oliver, né, vem o moleque. E aí a gente vê que o moleque ele tá já com essa barriguinha de chope, né, num body horror maneiro ali, né, o moleque tá ali já pros caralho e tal, né. E aí a gente entende qual é o plano, né? E você que viu o nome do filme, né? Que você sabe que é fácil ela voltar. É o quê? Quem vai voltar? A filha da Laura. Qual é o plano? A gente entende agora que é o quê? Esse ritual, voodoo, bruxaria e tal, consiste no seguinte. A pessoa arruma um corpo para ser tipo um receptáculo do espírito da pessoa que morreu. E aí esse receptáculo consegue transferir a alma da pessoa para outra pessoa, né? Sendo que, para isso acontecer, a outra pessoa que vai receber essa alma, ela precisa morrer nas mesmas condições que a pessoa anterior. Ou seja, a menina ali, a filha da Laura, morreu afogada num dia de chuva, até condições climáticas, né? A filha da Laura morreu afogada na piscina e chovendo, num dia chuvoso. Então, a Piper tem que morrer num dia chuvoso, na mesma piscina, na mesma situação que é afogada. E ali o Oliver, ele é o receptáculo. Ele tá
ali nessa barriguinha de chope tá com o espírito, né, da filha da Laura, né? Ou seja, e por que o corpo tem que estar lá, né? O corpo tem que estar lá congelado. Porque como acontece essa transferência? O Oliver, ele tem que comer o corpo, tem que devorar o corpo putrificado, o cadáver, né? Pra, né, ficar com a barriguinha de chope e vomitar em cima, né? Vomitar dentro da Piper, entendeu? Vomitar dentro da Piper para Piper receber a nova alma. Então, esse que é o planejamento, né? E é aí que a gente entende, né? Que aí o plano da Laura esse tempo inteiro era fazer a filha dela voltar no corpo da Piper. E o Oliver ali não é nada, é só um receptáculo, né? É só uma embalagem da alma ali da filha dela para transformar. Só que tem um tempo limite, também tem isso, tem essa regra. Tem um tempo limite, porque quanto mais tempo a barriguinha de chope ficar, a alma ficar, o moleque vai ficando cada vez pior, né? Vai ficar cada vez pior com mais fome, vamos dizer assim, com mais fome. Então é isso. E isso só funciona se ele estiver dentro do círculo, né? Se sai do círculo, a alma evapora ou acontece alguma coisa, ele vomita a alma fora e ele volta a ser, ele não é mais um receptáculo de espírito, ele volta a ser o humano, né? A pessoa que ele sempre foi em vida, né? Então é isso, essa é a regra do filme, né? E a gente vê então aqui a Laura afogando a Piper. Aí nesse meio tempo é esse o final que eu não gosto, né? Eu tava gostando que, assim, esses finais pessimistas de filmes de terror eu gosto. E até esse momento eu tava achando, caraca, a Laura vai ganhar. É um daqueles filmes que o mal vence. Porque não tem mais salvação, tipo, não tem como a menina escapar. E aí acontece uma coisa que eu considero um deus ex machina, né? Que a Laura, enquanto tá sendo, a Piper, enquanto tá sendo afogada pela Laura, ela simplesmente fala assim, mamãe. E nisso, a Laura tem uma crise de consciência, né? E simplesmente larga a Piper pra Piper fugir, né? Então, tem isso. Então tem essa situação que é meio que um deus ex machina no filme, né? Pra tentar fazer um final feliz, né? E não dá certo, não dá certo. Pra mim não deu certo, pra mim é um final muito assim, mas é estabelecido que ela queria que a Piper chamasse ela de mãe em cenas anteriores, no começo do filme e tal, e ali ela desabou, porque ela chamou de mãe pela primeira vez. Mas eu acho que ainda é muito pouco, eu acho que é uma solução muito preguiçosa. Eu achei uma solução muito preguiçosa nesse final, que ela só tem uma crise de consciência e deixa a menina fugir, né? Então eu achei o final fraco por conta disso. Eu ia achar muito melhor, muito mais foda, se realmente fizesse um final pessimista, se realmente no final a Laura saísse com a alma da filha no corpo da Piper, tá ligado? Tipo, eu ia achar um final corajoso pra cacete. Só que não aconteceu, porque eles tentaram fazer meio que um final feliz, mesmo sendo deprimente. Então tem meio que isso. É que a gente vê que a Piper consegue fugir, acha um carro ali na estrada. O Oliver, ele tá cansado de ficar com a barriga de chope, vai embora também. Aí ele sai do círculo branco. Quando ele sai do círculo branco, evapora o espírito, já era e tal. A polícia chega. Ele volta a ser o Conor Bird, ele fala ali, dá pra ver que a personalidade do moleque voltou ao normal, que é uma atuação foda do moleque, né? Que ele consegue transitar por essas duas personalidades de uma forma maneira, né? E o filme termina com a Laura ali abraçada com o cadáver da filha na piscina e a polícia chegando pra prender ela. E esse é o Traga Ela de Volta, Bring Her Back. É um filme legal, é aquilo que eu falei, é um filme bom que não, assim, não é o melhor filme de todos os tempos, de terror de todos os tempos, mas é um filme bom, tem um final fraco, as atuações são boas, é bem dirigido, o roteiro é legal, bem construído, mas é isso, é um filme que eu acho que, assim, daqui a um ano
daqui a uns meses vai surgir qualquer outro filme de terror aí no cinema, que a gente não sabe até agora, né? Que o pessoal vai ficar falando, nossa, é o melhor filme do ano. E vão esquecer desse, sabe? Então vai ser isso. Eu não acho que ele vai ser um clássico, eu acho que ele vai ter o mesmo destino do Fale Comigo, que são dos mesmos diretores. Que o Fale Comigo também foi isso. Nossa, é o melhor filme do ano, nossa, vocês precisam ver esse filme no cinema, é o filme mais assustador dos últimos tempos e tal. E hoje em dia, ninguém mais comenta, ninguém mais fala. O filme, tipo, foi meio que esquecido, o Fale Comigo. Eu acho que esse tem o mesmo destino. Eu acho que estão falando muito desse filme agora, mas daqui a um tempo, não. Acho que vão meio que deixar esse filme passar. Mas é isso. O que você acha do Bring Her Back? Já viu o filme? Deixa aqui nos comentários. Dê sugestões também de filmes aqui no comentário para eu falar, para eu fazer reviews. E se inscreve no canal, pô, não custa nada, pô, não custa nada. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, estamos batendo quase chegando na meta. Se inscreve aí no canal e deixa o like no vídeo. Pô, não custa nada pra você, é só 2 botões. Se inscreva e o like. 3 botões, porque tem um sininho. Se inscreva, o like e o sininho. Só isso que eu peço, tá? É isso. Beleza? Vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.